Ressurreição e vida. Capítulo 6, parte G. Ressurreição e vida. 13º. Dmitri Stepanovich regressou a Kiev quando a primavera entrou. Ele passara o resto do inverno em São Petersburgo. Reviu velhos amigos, fez e recebeu visitas de antigos colegas, cuja satisfação ao reverem-no reconfortou. De outro modo, engolfara-se no estudo das variadas obras sobre psiquismo, existentes na ocasião pelo mundo inteiro, inclusive aquelas já traduzidas para o idioma russo pelo próprio Sr. Aksakov, isto é, as de Allan Kardec, então já falecido, obras cujo valor indiscutível soube reconhecer e as quais adotou como guia para diretrizes novas que sabia despontavam em sua vida, vazadas de uma revelação transcendente que seria o mais seguro esteio a conduzir um homem pela vida fora. Durante o espaço de tempo vivido em São Petersburgo, convivendo com aquele benemérito amigo e assistindo a reuniões subsequentes para as quais era convidado, sentia firmar-se em suas convicções a confiança adquirida da primeira vez. Confiança que levantava sua alma dos escombros da indiferença para o advento do ideal divino que lhe faltava. Em sua casa, sucediam-se visitas também de adeptos da nova revelação, os quais lhe levavam estímulo para o progresso da ideia com os raciocínios feitos em comum, a par de encantador convívio fraterno, que tão afetuosamente sabiam estabelecer, graças a uma compreensão elevada sobre o móvel da existência humana. E então, dir-se-ia que seletos cursos de psiquismo ali se estabeleciam quando um e outro dos visitantes, cultos e estudiosos pensadores, discorriam sobre as observações e experiências encetadas a respeito de um assunto tanto mais atraente e recompensador quanto mais dedicado e impessoal se torne o investigador. Certa vez, em determinada experiência realizada por um assistente de Aksakov, apresentou-se novamente o fantasma de sua mãe, que parecia incumbida, em além-túmulo, da renovação moral do filho, como na terra fora incumbida da sua criação e educação social. Apresentou-se naturalmente, tal se continuasse a conversar com ele como outrora, e disse: não penses jamais em tua enfermidade, e tampouco em ingir as drogas, basta. Em 20 anos de enfermidade, tratando com as maiores sumidades da terra, não compreendestes ainda que teu mal é de origem psíquica? Trata antes de te renovares para Deus, isso sim, a fim de curares teus sentimentos infelicitados pelas paixões inferiores, se não quiseres, em outra existência por vindoura, renascer em piores condições. Saneia a mente, impondo-te disciplinas reeducativas, com o estudo sobre ti mesmo e as leis da vida que desconheces. E ressuscita o coração nas claridades do Evangelho, que te descerrará novos horizontes a conquistar. Em vez de pensares na tua enfermidade, pensa na possibilidade de curar a enfermidade do teu próximo. Pensa no problema da educação às crianças em geral, na fraqueza da velhice, na situação deprimente dos teus mujiques e subalternos. Pensa nisso tudo, e verás, meu filho, que, enquanto desse modo tua alma se fortifica, a paralisia que te aprisiona os passos já não parecerá a desgraça que te exasperava. No terceiro dia, após o último colóquio com a forma astral materializada de sua mãe, partiu de São Petersburgo. Não foi sem lágrimas de gratidão que o paralítico se despedia dos ternos amigos que ali deixava, e que beijou o ombro de Aksakov. Levava consigo um carregamento de preciosos livros sobre os temas que agora o empolgavam, de revistas e jornais impressos no estrangeiro
dos quais já se tornara assinante, satisfeito por também se corresponder com adeptos de vários países da Europa e da América, aos quais considerava como se os conhecera de longa data. A viagem de retorno transcorrera porventura ainda mais encantadora que a primeira. Os campos já refloridos de verdura, as últimas neves se despegando das montanhas para encharcarem os prados, formando regatos límpidos que rebrilhavam ao sol, como diamantes líquidos. As árvores, abotoadas de folhas tenras e promessas de flores multicores e perfumes deliciosos. O colorido variado das folhas, que partia do tom verde escuro dos pinheiros até o doce esverdeado dos arbustos mais frágeis, que se alongavam pelas margens da estrada. Os pássaros que regressavam para encher de vida e alegria os espaços lucilantes e as herdades que se movimentavam entre mil azáfamas indispensáveis. Os pombos que se atreviam pelas ruazinhas das aldeias à cata de migalhas. E tudo isso sob a doçura de um céu azul claro, iluminado de sol, afigurava-se a Dmitri uma ressurreição a que jamais contemplara e que agora mergulhava sua alma em ondas de vibrações consoladoras. Da janela da Calessa, que rodava sem interrupção, como participando daquela seiva esplendorosa que a primavera espargia por toda a parte, ele olhava reconfortado as ravinas e os prados que se matizavam de ervas novas e as lides dos camponeses pelas eiras das mansões senhoriais, sentindo que dentro de si próprio também despontava outra primavera, que seria a ressurreição da sua alma para uma nova vida, a vida do espírito, que jamais lobrigara do fundo da indiferença que jazera até ali. E dizia a si mesmo, ouvindo distraidamente o rumor das rodas da Calessa, que balouçava aos solavancos, e os estalidos do chicote do postilhão, animando os animais que, vigorosos, corriam pela estrada, orgulhosos do serviço que prestavam. Quanto tempo perdido na indiferença do egoísmo, meu Deus! Dir-se-ia que eu vivera até agora sufocado num sarcófago, impossibilitado de ver e compreender os encantos de que a vida está repleta. Quanta felicidade eu poderia ter fruído em 40 anos de existência se outra houvera sido minha compreensão sobre a vida e as leis do destino. E quanta alegria eu teria distribuído ao redor de mim em vez das amarguras causadas pelas exigências do meu gênio alterado pela inconformidade frente à doença que me atingiu. Ó Kozlovsky, meu caro amigo e irmão, compreendo agora a razão por que te sentias revigorado na extensão da tua ignomínia. No primeiro posto de mudas de cavalo, em cujo albergue passariam a noite, a fim de descansar à hora do chá, antes que o crepúsculo caísse completamente, Dmitri desejou sentar-se ao sopé da janela do pequeno alojamento, no intuito de contemplar dali o pôr do sol, a revoada dos pássaros e dos pombos à procura dos ninhos. Removida para lá a poltrona em que se sentava, dirigiu-se a Melânia, que invariavelmente se conservava ao seu lado, e rogou polidamente. Traze, mãezinha, o Novo Testamento do Senhor. De regresso ao meu berço natal, quando novas perspectivas morais se delineiam em meu destino, é uma ressurreição aflora das profundezas do meu ser, quero abrir esse livro ao acaso e ver o que suas páginas me aconselharão a pôr em prática em primeiro lugar. Abri-lo-ei pela segunda vez e pela terceira, e seja o que for que me disser, porei em prática.
Mas, Dimitri, paizinho, cada página se compõe de 2 colunas de versículos. Como escolherá o conselho ou a sentença? Muito simplesmente, assim fazíamos para escolher pontos na aula de religião durante nossa infância. Abrirei a página e deixarei o dedo cair rapidamente sobre um trecho qualquer da mesma. É uma superstição. No Evangelho não há superstições. Qualquer trecho contém sabedoria e ensinamentos proveitosos. Melânia retirou-se e ele ficou só, enquanto a esperou com o livro pedido. Olhando as primeiras estrelas que se insinuavam pelo entardecer e ouvia a voz de Peters, que brincava com alguns meninos da vizinhança o jogo do esconde-esconde. Depressa voltara a fiel amiga, e ele emocionado, de olhos fechados, como quem orasse suplicando intervenções invisíveis para aquilo que se afigurava de suma importância para o seu destino, abriu o livro ao acaso, e tal como projetara, deixou cair o dedo repentinamente sobre a página. Curiosos, curvaram-se ambos, e uma vez retirado o dedo, 3 versículos do capítulo 11 de Mateus responderam: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Nota explicativa. 78. Ou doutrina. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Sorriu Dimitri e sussurrou para Melânia, que se enternecia. Magnífica esta resposta. É uma revelação. O Senhor convida os sofredores a ir a Jesus e seguir sua doutrina, aprender com ele e renovar-se para a vida superior do Espírito, para o bem, para o amor, para a verdade. Eu sofro, meu Senhor, e atenderei ao vosso convite. A partir de hoje, todos os esforços empregarei para seguir convosco. E farei por aprender com a brandura do vosso coração e a humildade do vosso espírito. Abriu ao acaso o livro precioso pela 2ª vez, e, sob o dedo, eis o que o capítulo 8 de João o fez encontrar. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida. E Mítia, olhando distraidamente o semblante risonho de Melânia, que se curvara para ele como se olhasse antes para o interior de si próprio, murmurou convicto. Deve ser. É isso mesmo que penso. Aquele que segue a Jesus, por se harmonizar com o verdadeiro sentido do bem, porá em vibrações faculdades desconhecidas da alma, e a luz feérica da verdade descortinará para ele aspectos até então ignorados da criação. Ele se dedicará à conquista do progresso, e por isso mesmo estudará, trabalhará, meditará sobre o plano divino e receberá realmente a luz da ciência eterna. Dedicar-me-ei ao estudo, ao trabalho, à meditação e vos seguir, enfim, quando seja possível, meu Jesus, pois com efeito cansei-me de viver em trevas e agora aspiro à luz imortal do conhecimento e do amor que vossa doutrina concede. Pela 3ª vez, o livro foi aberto e se lhe deparou o capítulo 25 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto
Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me vestistes. Estive e me visitastes. Estive encarcerado e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou encarcerado e fomos visitar-te? O rei então lhes respondera: Em verdade vos digo que, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Desta vez, no entanto, o conde Dmitri Stepanovich Dolgorukov nada comentou, nem mesmo consigo próprio. Melânia observou que ele fechara o livro lentamente, como chocado por indefinível emoção, que pegava do lenço para enxugar o suor que lhe porejava da fronte, que o apoiara ao mento, como a conter o choro que lhe despontava da alma, e que assim ficara silencioso e pensativo, a fitar o horizonte através da janela aberta, quando o espaço infinito se recobria com seu eterno manto de estrelas fulgurantes, e que assim permanecera até a hora de recolher, quando Nicolai e o mordomo o levaram para repousar. 14º. Chegando ao Parque Azul, o primeiro gesto do antigo oficial de hussardes da guarda foi indagar do seu intendente se a isba de Kozlovsky fora construída, conforme ordenara antes de partir para São Petersburgo, e se sua despensa era devidamente suprida todas as semanas, e se haviam fornecido a ele, o seu enfermeiro Karl, os utensílios e agasalhos necessários. O intendente respondeu afirmativamente a tudo, fornecendo ao amo o caprichoso relatório dos gastos com as obras do isba e o fornecimento do necessário aos 2 segregados da sociedade, afirmando jubiloso que a residência rapidamente construída se tornara confortável, mas acrescentara meio desapontado que Kozlovsky desfrutara tais benefícios apenas durante 2 meses, porquanto falecera tão logo se vira rodeado de assistência e afeições, e que agora a casa era habitada somente pelo anão Karl. Dmitri não lamentou a morte daquele a quem vira uma única vez, mas a quem considerava amigo. No íntimo, até se alegrava com a notícia da libertação daquela alma que tão duramente resgatara dívidas contraídas em existências transatas. Porém, ao ouvir o seu servo prolongado suspiro, lhe dilatou o seio e se murmurou para si mesmo: Bem, creio que assim ele estará melhor. Libertou-se do pecado, ou pelo menos de alguns pecados. Mas era horrível, meu Deus, era horrível aquela expiação, um verdadeiro inferno. E, no entanto, ele suportou-a com resignação e grandeza de alma, iluminado pelo majestoso ideal da nova revelação. E ainda, com forças para amar, o amor na recordação dos dias felizes passados com a esposa. Louvado seja Deus pela grandiosa revelação espírita. Como é consolador sabermos que Ivan IV, o terrível, amenizou de algum modo as dívidas da própria consciência por meio das peripécias das vidas sucessivas. E que dia virá em que se reconhecerá redimido, harmonizado para sempre com a luz da verdade. Indagou em seguida se os 2 mujiques destacados para a enfermagem do paralítico surdo-mudo e cego, Elias Peterov, cumpriam devidamente as obrigações que lhes haviam sido ordenadas, se a isba de Tito Gerkov for igualmente reparada, e se o casal definitivamente indicado para tratá-lo
e cuidar da casa continuavam no seu posto. Fedor Fedorovitch voltou a informar que todas as suas ordens nesse sentido também haviam sido estritamente cumpridas, que os doentes de nada mais careciam senão das bênçãos de Deus para morrerem em paz, mas que a mãe de Elias, que, com efeito, se retirara para a cidade a fim de procurar empregar-se em casa rica, tão logo os 2 servos se apresentaram para tratarem do doente, lá se demorava apenas 1 mês, regressando subitamente para junto do filho, ralada de saudades e de remorsos, afirmando que aceitara o concurso dos mujiks, sim, pois encontrava-se exausta de tantos anos de luta com o enfermo, mas que presidiria ela mesma a sua casa, velando pelo filho tão infeliz. 1 mês depois do seu regresso de São Petersburgo, e quando a primavera se encontrava na plenitude da reviviscência dos seus encantos, o conde Dolgorukov casava-se com Melania Petrovna e acertava com o seu intendente, Fedor Fedorovitch, 2 resoluções importantes. A ida de Ivan para a França, como havia desejado antes de partir, às expensas dele. Dmitri, onde se tentaria o seu restabelecimento com as sumidades médicas de Paris. E uma reunião com arquitetos e construtores de Kiev para o levantamento em seus domínios de um hospital para socorro aos trabalhadores das suas terras ou de quantos necessitassem dos seus serviços. E de tal forma, Dmitri apressara os trabalhos, ansioso por iniciar vida nova, dedicada ao bem, que na primavera seguinte era inaugurado o estabelecimento ao qual ele resolvera dar o nome de Hospital Kozlovsky, em memória do leproso de alma redimida que o iniciara nas altas concepções das verdades eternas. Durante esse tempo, Dmitri se ressurgia para a prática dos deveres para com Deus, dedicando-se à reforma de si mesmo. Dedicara-se também aos empreendimentos beneficentes que estivessem ao seu alcance, sempre lembrado da indicação recebida daquele capítulo 25 de Mateus, na tarde do primeiro pouso pela jornada de regresso de São Petersburgo. E porque entendesse que a origem da lepra reside na dívida consciencial do seu portador e que sem que existissem motivos de expiação trazidos pelo espírito para a nova reencarnação, como herança de vidas passadas, não haverá contágio, fez vir para o convívio da sociedade o anão Karl, depois de submetê-lo a rigorosos exames médicos. Karl, aquela alma angelical encerrada num corpo disforme, e entregou-lhe a gerência do hospital na sua feição caritativa. Retido em sua cadeira de rodas, dali mesmo, à beira da lareira no inverno e do alto dos terraços de mármore na primavera e no verão, era bem verdade que o conde Dolgorukov, agora transformado em discípulo do Cristo e cultor da ciência psíquica, irradiava atividades benemerentes não apenas para os seus camponeses e servos, mas para o mundo inteiro, visto que colaborava em revistas e jornais de assuntos psíquicos, dando conta das observações realizadas a respeito dos fatos e das elucidações que ia colhendo dia a dia. E pois naquele dia da inauguração do Hospital Kozlovsky, já podendo locomover-se amparado por 2 bengalas, porque, renovada sua mente e fortalecido seu sistema nervoso pela reforma moral que se impusera, naquele dia, sentado na sua poltrona preferida, no alto do terraço de mármore da sua biblioteca, de onde se descortinava o panorama da aldeia, com seus campos de trigo e de feno, de centeio e cevada, ele conversava com Melania, que naquele momento havia deposto sobre os joelhos do marido o filhinho recém-nascido do seu feliz matrimônio, recebendo sorridente o depósito encantador
e embalando-o desajeitadamente nos braços, o antigo oficial de Hussards dizia à esposa: "É pena, minha querida, que eu não possa transmitir também a esses pobres mujiks os ensinamentos transcendentais da ciência espírita, com todo o seu cortejo de revelações, o intercâmbio positivo com os mortos, a possibilidade de materializá-los para vê-los, ouvi-los diretamente e palpá-los, a possibilidade até mesmo de fotografá-los, assim como a tríplice natureza do homem, espírito, perispírito e matéria. A lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei de causa e efeito, a realidade substancial da vida de além-túmulo. São tesouros esses da verdade eterna, os quais, bem examinados e raciocinados, resolverão todos os problemas humanos. Infelizmente, a mentalidade atual dos nossos trabalhadores não comportará o peso de tais revelações." Melania Petrovna, agora a condessa Dolgorukov, sorriu docemente com aquela expressão atraente que lhe era habitual, o braço enlaçando-o pelos ombros enquanto a outra mão acariciava o filhinho que dormitava sobre os joelhos do pai, e respondeu simples e natural como sempre fora: "Aos simples e pequeninos deveremos oferecer em primeiro lugar os suaves ensinamentos do Evangelho, paizinho, que foi escrito para eles e que facilmente poderão compreender. Mais tarde, se bastante progredirem em moral evangélica, dar-lhe-emos a ciência da vida, porque estarão preparados para recebê-la. Como receberiam esta sem a reeducação fornecida por aquela? Caso não progridam o bastante para receberem a ciência agora, recebê-la-ão em futuras existências carnais, ou mesmo na vida espiritual, pois a lei da evolução assim nos autoriza a esperar." Karl dissera sobre a boa nova do Senhor com veemência e persuasão e sabe ensinar. Entrega-lhe a tarefa. O Evangelho é sublime bastante para socorrer os simples, orientando-os no carreiro da felicidade. E quanto a nós, proporcionando-lhes tão auspiciosa verdades, não teremos cumprido o sagrado dever que nos cabe, ou seja, o dever de aplainar as veredas para o reino do amor e da verdade se estabeleça nesse mundo? Sim, tens razão. Daremos então aos pequeninos e pouco evoluídos mentalmente o Evangelho que os guiará pelo coração. Reeduquemos suas almas nos princípios do amor a Deus e ao próximo, que em verdade encerra tudo mais, e lentamente dosemos suas almas com a instrução científica, a fim de que não se choquem ante o panorama deslumbrante da revelação. A tarde caía, a primavera recendia o perfume das flores e no jardim e no parque havia profusão de aromas e o traço de comovente poesia. Os pássaros dobravam seus gorjeios, saltitando alegremente pelos beirais das casas e das galhadas, das tilhas e das groselheiras, à procura dos ninhos. E aqueles cânticos maviosos, transcendendo intensa felicidade de viver, pareceram a alma amável de Dmitri Stepanovitch Dolgorukov, o inário da natureza, rejubilando-se pelo ato da inauguração do Hospital Kozlovsky. Um rouxinol pousou confiante num galho de tilha que balouçava bem perto do balcão do terraço, em que encontrava o casal do Dolgorukov e seu filhinho, e desferiu o seu primeiro gorjeio daquela tarde. Descia o crepúsculo e as primeiras estrelas apareciam muito pálidas no espaço azul. Dmitri ouviu, sorrindo, a eterna melodia,
E olhou Melânia, o anjo bom que discreta e humildemente o amara a vida inteira. Suas mãos se buscaram carinhosamente e se estreitaram. E do semblante do esposo paralítico ela viu que se irradiavam uma felicidade tão real e tão intensa, uma alegria de viver tão poderosa e comunicativa, que dizia a si mesma, sorridente, enquanto lhe osculava os cabelos que a brisa da tarde despenteava. Está tão alegre que as sobrancelhas dele nem parecem mais cerradas. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida, afirmou Jesus.